Um triste exemplo é a usina hidrelétrica de Balbina, localizada a 180 quilômetros ao norte de Manaus, no rio Uatumã. Sinônimo de desperdício de dinheiro público e impiedosa agressão à natureza e ao homem, Balbina simplesmente não vai funcionar. O imenso lago da hidrelétrica não terá forças para mover as turbinas. Na tentativa de evitar o completo fracasso da obra, os técnicos já planejam desviar um outro rio para ajudar o Uatumã na tarefa. Balbina é um exemplo maior de destruição e morte. Destruição e morte. Bem, primeiro, a proposta de Balbina foi ser uma usina hidrelétrica para gerar energia sustentável, renovável e de uma forma organizada e de uma forma que respeitasse o meio ambiente. Agora, fazer isso na década de 60, 70, quando havia poucas informações relacionadas a essa perspectiva, já era um desafio. Ainda mais quando o governo da época, que é um governo de ditadura militar, não queria ouvir a ciência, queria apenas apresentar um modelo proposto para a sociedade. Então veja bem que o projeto, em sua perspectiva inicial, já era desafiador. E a gente vê isso ainda quando nota os efeitos de Balbina. Balbina, por ser uma grande hidrelétrica que não tem uma queda forte de água, né, na sua extensão, ela não pode gerar uma energia efetiva e grande para a cidade de Manaus, para o seu entorno. E isso a ditadura militar sabia. Só que eles não queriam dar o braço a torcer, ouvindo cientistas que tinham conhecimento de que ia dar errado e insistiram no projeto. Construtora André Gutierrez. Balbina trabalha em todo canto aí. Tem aquelas casas tudinho. Colégio de criança lá para cima. A máquina que eu operava era 26 HP. Não tinha quem quisesse ela, porque tinha medo de morrer. A máquina dava e bater no cara. Aí, certo que naquela época, eu tirava seis carradas de madeira. Todo dia eu serrava carrada e meia de madeira. Quando era no outro dia, eu terminava. O governo militar autoritário defendeu muito Balbina, inclusive se utilizando da propaganda do rádio, de propagandas de TV e de impresso. Essa defesa de Balbina foi desmedida, porque Balbina foi um erro. Eu vi o padre Antônio dizia, chorando, morreu uma filha dele. Se ele quis das costas aqui, eu vi o padre Antônio Bezerra chorando com o caixão de levar a criança. Aí ele disse, nunca mais no mundo eu vou chamar de um lugar para um lugar desgraçado como ele. E veja bem, Manaus hoje consome em média perto de 900 megawatts. Então imagina, perto de 900 megawatts. Balbina representa de 100 a 110, isso dá em torno de 10, 12, 13, 15% no máximo. Quando está numa potência firme, Balbina representa. Ou seja, muito pouco por um gasto excepcional de $1 bilhão para a época. Então, vemos aí que é um problema que está posto e ainda não resolvido dentro de um cenário histórico amazônico. Bom, me chamo Carol Monteiro, faço parte do movimento de atingidos por barragem. Sou a terceira geração, né, de 5 gerações que permanecem no mesmo território. Primeiro que ela começa na construção, a gente estava ali no final da ditadura, então começa a idealização dessa hidrelétrica. O que eu vou falar eu não posso provar, né? Mas eu acho que era uma forma de tentar ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que foi superfaturado, não tem como provar, mas a gente sabe que foi superfaturado. O que aconteceu com os indígenas não foi nada amigável, não teve conversa, não teve consenso, não teve nada disso, é tudo mentira. Os indígenas foram assassinados para poder abrir a estrada, foram assassinados até o último momento que dava para assassinar. A gente sabe das histórias de matar eletrocutada, de usar agente laranja. Então, assim, são histórias absurdas que ninguém quer falar, ninguém quer contar. Mesmo porque assim, a gente vive num país onde a lei diz que para eu falar algo eu tenho que ter como provar. Então, como eu não tenho como provar isso, né, fica difícil de falar. As principais questões relacionadas a Balbina é que ela tem um lago muito grande, a montante,
e tem uma geração energética muito pequena. Isso gerou problemas na biodiversidade e uma enorme morte de árvores. Balbina é um paliteiro, né? É uma morte excepcional, grandiosa, quase que imensurável de árvores. São milhares de árvores que morreram, não tem a menor condição de regeneração. Pessoas atingidas por barragem e ainda da população indígena Waimiri-Atuari, que na justa época de construção de Balbina, na época da ditadura, ainda teve que enfrentar um morticínio enorme das suas populações. Teve uma fragmentação de sua memória étnica, uma fragmentação da sua hierarquia clânica e de suas cosmologias. Isso é um problemão, porque como remediar isso? Foi até criado um programa, o Waimiri-Atuari, que tentou remediar, em certa medida conseguiu, mas os desafios ainda são grandes. Tem medo de morrer, né? A maior perca ambiental, desastre ambiental, aqui, eu acho que na Amazônia Legal, foi a barragem de Balbina. Quando eles fizeram a barragem, essas águas ficaram localizadas só num canto, que era todas as madeiras, por exemplo, cedro, mogno, todas as madeiras, ficaram lá no fundo d'água. E aquilo ali, ele torna uma poluição. Quando soltaram água para cá, mas vinha matando os peixes. Mataram os peixes todinhos aqui. Depois desse aí, foi 6 anos para poder aparecer um peixe. E o peixe que apareceu aqui era o loló. Em relação aos Waimiri, o que aconteceu de mais problemático foi, primeiro, a manutenção da sua população. Muitos morreram, muitos foram assassinados e muitas doenças acabaram gerando a morte de muitas pessoas. Tá? A população Waimiri-Atuari foi reduzida muito mesmo, para cerca de 25% do seu total. Ou seja, entrou num processo de perigo de extinção. Muita gente da minha família trabalhou na época na construção da hidrelétrica. Eu posso dizer assim que, cara, porque quando eu falo assim que eu lembro dos índios sendo mortos, né, e tudo aquela questão que eu te falei de botar o fio, aí vinha um índio ser eletrocutado, aí vem o segundo, vem o terceiro, de morrer 12, 15 índios de uma vez só. É surreal de estar falando isso, mas aconteceu de verdade, foram dizimados. O vovô deixou de ser chefe da segurança porque ele era uma pessoa boa. Que me causou espanto, porque geralmente quando você é uma pessoa boa, você permanece no seu trabalho, né? E ele falou que o vovô não queria matar, que tinha que matar índio, tinha que matar gente. Inclusive trouxe capataz de outro estado que era para fazer. Uma coisa interessante que ele falou que se algum dia o Atumã secasse, ia ter mais esqueleto dentro do rio do que no cemitério de Figueiredo. Então isso para mim foi uma mensagem bem clara, né? Então, ele ainda falou como é que era, matava, furava a barriga, amarrava a pedra no pescoço e outra no pé e jogava no rio. É uma história muito triste. Você imaginar que pessoas foram mortas. E assim, imagina, se hoje a gente ainda é considerado estar num local distante, imagina há 40 anos, né? Como é que... E essas pessoas que nunca voltaram para sua casa e ninguém teve notícia. E talvez esteja aí. Na medida em que a gente é de uma ou de outra classe social, essas opiniões acerca da questão de Balbina acabam aparecendo. Olha, na época quando em 76 eu ainda estava no centro de operação e a gente vinha para cá, e também na ativa na polícia na época, da Rádio Patrulha e depois foi para o bombeiro, que eu trabalhava, passei a passar no bombeiro e vi o pessoal da rodoviária vir para ir para a BR, fazer guarnição e tal. Então veja bem, na época que estavam fazendo essa parte da estrada, foi morto um índio. Foi morto um índio por quê? Porque eles também atacavam na época os operários, que eram do batalhão de engenharia. Para melhorar o rendimento a potência firme da usina. Os planos são de abrir um canal de 25 quilômetros em plena selva amazônica, numa obra cara e de resultados duvidosos. Um dos maiores especialistas em energia do Brasil, o físico José Goldenberg, reitor da Universidade de São Paulo, aponta uma solução para este enorme problema que é Balbina. É uma perda maior terminar uma usina que ainda vai custar centenas de milhões de dólares e que provavelmente nunca vai funcionar direito. É a mesma situação que ocorre com os reatores de Angra dos Reis. Uma grande quantidade de dinheiro já foi gasta em Angra dos Reis
E o argumento que é usado sempre para terminar a Angra dos Reis é que se não terminar vai se perder o dinheiro que se colocou lá. O risco que se corre com esse argumento é que a gente vai investir mais dinheiro e, em lugar de perder um pouco agora, vai perder mais daqui a 5 a 10 anos. Agora, como desfazer isso da mentalidade da população? Isso começou a ser desfeito na década de 90, nos anos 2000, com o governo progressista que nós tivemos, mas a mídia em si ainda precisa dar maior visibilidade à questão de que Balbina foi um erro, para que a gente não reproduza o erro. A reação provocada pela água de Balbina promete ser implacável com os equipamentos da hidrelétrica e afetará de forma irremediável a vida daqueles que moram às margens do rio. Para tentar solucionar o problema, a Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, tratou de perfurar poços para os moradores ribeirinhos. Quando o lago estiver cheio, a água que verte da barragem não poderá ser utilizada. Será uma água proibida até para os peixes e tartarugas viverem. Antes da abertura, porque quando soltassem, né, a água que estava lá, ia transformar essa água numa água, né, suja, enfim, né, todo esse processo que a gente falou, de morte e tudo. Então eles entendiam que dentro do planejamento tinha que ter a construção de um poço artesiano para que a população tivesse água potável. Legal, a empresa, a construtora da época, que era Andrade Gutierrez, construiu poços artesianos em diversas propriedades, só que uma questão, o poço artesiano está aqui, se tu quiser filmar onde está a altura do rio, né? E na altura do Tucumanzeiro, acima da Cachorra é onde foi a água. Então esse poço aqui ficou submerso também. Então não serviu de nada no final das contas. Continuamos sem água potável na época do mesmo jeito. Quando se reuniu o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que foram orientados a manter atividade na obra, se dividiu entre Vilas Uaimiri e Vilas Atroari. É isso que você está falando. Então, na Vila de Balbina, foi feita uma segregação econômica, tá, na própria vila. Então, isso mostra o quanto era questionável, era controverso, era ambíguo o trabalho feito pelos governos militares, sobretudo o último, né, de Figueiredo, General Figueiredo, no que tange a Balbina, ou seja, segregava, na própria Vila de Balbina, segregava os trabalhadores, de quem ganhava mais e quem ganhava menos. Isso no imaginário da população foi um peso simbólico essencial, porque a própria população já entendia que havia pessoas de maior ou de menor valor. Não, nada, não tinha luz, aqui não tinha luz, não. Agora que falta luz. E a luz, quando se apaga a luz, faltou, né? Mas aquele tempo era no escuro mesmo. Se não tivesse um fósforo, não tinha. Como a gente não tem uma manutenção preventiva das redes, né? Agora, pleno 2023, começaram a trocar uns postes, algumas fiações que já tinham 40 anos. A gente, mesmo morando na beira da hidrelétrica, a gente passa perrengue com relação à falta de energia. Isso aqui é da vela que a gente estava há 4 dias sem energia. Voltou meia fase de energia, que a gente conseguia acessar a internet, alguma coisa ou outra, mas no geral não tem energia. Então é como se não tivesse energia, porque tu não tem uma energia que dê para tu ligar a bomba. Tá ali minha louça toda suja, que não tinha energia para puxar, né, a bomba, puxar água, e aí a gente fica limitado para tomar banho, né, para lavar a louça, e o principal, que é a geladeira. As cotadas ali, mas minha carne chega a estar com um cheirinho ali estranho, a gente está com limão aqui para dar uma lavada, mas essa é a realidade daqui do Ramal da Morena. Quando a gente deixa de falar da nossa história, quando a gente deixa de comentar os processos de constituição histórica da sociedade, a gente acaba gerando um problema para as novas gerações, que é o seu caso, que é os casos das pessoas nascidas a partir dos anos 2000. A gente tem tentado retomar isso com a justiça de transição. Bom, a única coisa que a gente teve que pode dizer que a história seria preservada foi um museu muito bonito, por sinal, que utilizou a arte, aqueles cavacos, né, que ficava na Vila de Balbina. Você tinha animais empalhados, você tinha casco de canoa feita de um tronco inteiro, mas
nem existe mais o local, já desabou, eu não vejo nenhuma preservação da história do Jaime Iriatuari, sinceramente. O que foi prometido que teria, não foram apagados historicamente, porque se fosse para manter viva a história, acho que nesse museu tinha que estar a parte que eles morreram, que eles foram assassinados, né, que eles foram expulsos da sua terra, que quando foi avisado para eles, ó, que tinha que desocupar, eles, não, a gente vai lutar, não, mas não tem nada que vocês possam fazer. Que eles ainda falam, né? Não, a gente vai lá e para a construção. Já estava feita, então ia parar o quê? Tem um momento em que eles já tinham gastado mais dinheiro do que o previsto, aí eles pedem, começam a tentar pedir recurso, e aí eles falam que já tinham dado até ali, faltava pouco para terminar, então era melhor terminar. Eu achava, na minha opinião, era melhor ter parado, né? Mas Figueiredo era para ter vindo inaugurar, o presidente Figueiredo era para ter vindo inaugurar, se recusou a vir porque ele já sabia que, né, tinha dado errado, que ia ser um fracasso, que era um fiasco essa hidrelétrica, ele já tinha tido notícia disso, e a homenagem do nome dele de presidente Figueiredo, ele pediu para retirar, e aí nos inventaram uma história de que é uma homenagem a Terreiro Aranha, Figueiredo Terreiro Aranha, né? Mas a gente sabe que é mentira. Uma grande região será inundada sem consulta aos moradores e sem que se saiba os prejuízos que a obra irá trazer à natureza e à população. Isto ocorreu em Balbina, uma usina que o próprio governador do Amazonas, Amazonino Mendes, classifica de um erro irreparável. Assim, geralmente eles abrem, eles controlam, sobem em torno de 3 metros, assim. E final de semana, no domingo, desce pra... Fica nesse nível aqui, entendeu? Esse nível seco. Agora tem época que eles soltam bastante água e chega a alagar até o ramal. O ramal fica com difícil acesso. E aí nós temos que vir de lancha até nossas propriedades aqui no sítio. Eu já cheguei a repetir um ano por causa do nível da água. Não tinha como se transportar até as escolas, e aí acabei perdendo um ano de ensino. Quando foi liberado para começar a encher, né, a barragem, o processo foi acontecendo, só que havia floresta, né, tinha toda uma cadeia de vida que tinha nessa área e elas foram alagadas. Então hoje, quando a gente pensa em todas as mortes que foram causadas de plantas, de animais, aí você vê o que representa as vidas submersas.